Deu frio na barriga, vamos lá. Boa noite, me chamo Ruth, sou aluna do terceiro período de Psicologia na UFIC e hoje a gente está recebendo dois profissionais de Psicologia, Breno e Camila. Eu vou pedir para eles se apresentarem e aí, em seguida a gente fala a temática do discurso de hoje. Fica à vontade. Meu nome é Camila, sou formada em Psicologia pela Universidade de Pernambuco, atuo na área clínica desde 2023 com crianças, adolescentes e adultos atípicos. E é isso, vim mostrar um pouquinho hoje do meu conhecimento para agregar no estudo de vocês. Meu nome é Breno Carvalho, né? Também me formei junto com Camila, né, na graduação na Universidade de Pernambuco. Venho aí atuando no campo da saúde desde que me formei e no momento estou como servidor público, né, no município de Cupira e estou atuando com educação inclusiva, né, com crianças e adolescentes. Bom, e a temática de hoje, né, é um tema super importante, que é a adolescência, sexualidade e identidade de gênero e os desafios dos psicólogos que surgem nesses momentos da vida. Então, Breno e Camila, conta pra gente um pouquinho como foi a formação de vocês e o que mais marcou vocês durante a formação. A gente já estava conversando um pouquinho no off, e aí eles vão destrinchar melhor. Ai, quem começa? Vai. O que mais me marcou? Tava falando um pouquinho da minha formação no geral, né? Eu iniciei minha graduação na Unifavip, na verdade. Sendo que eu sou de Garanhuns, sempre fui. E aí eu ia e voltava todos os dias, enfim. Então nunca desisti da UPE, sabe? E aí, felizmente, no ano de 2019, eu passei na UPE, larguei tudo lá e vim embora. E foi a melhor escolha que eu fiz. Conheci essa criatura, que é meu companheiro de vida, assim. Não só da faculdade, somos muito próximos. E assim, no sentido da formação mesmo, eu acredito que o que foi muito marcante foi o período dos estágios, porque assim, a gente fica muito imerso às teorias ao longo de toda a graduação. A gente fica muito imerso a seminários, a falar bem, a não ficar tremo na frente do professor, a ser massa ali nas discussões de sala de aula. Então, assim, quando a gente foi a campo, né, a gente sempre tinha alguma atividade ou outra, né, a gente sempre tinha alguma atividade prática, mas no período dos estágios mesmo foi muito interessante. E eu lembro que foi muito marcante para mim o estágio no CAPS, apesar de atualmente atuar na clínica. O CAPS foi muito marcante em específico porque eu saio muito da minha zona de conforto, sabe? Então, assim, tá mediando um grupo de pessoas que, para a sociedade, tem um estigma social gigantesco, especialmente no mês da luta manicomial, foi muito gratificante, foi muito importante. Então, é o que eu guardo muito no meu coração. Acho que é isso que eu tenho de Sempre memória. digo a ela que ela vai ser um homicídio de CAPS também. Mas você também sempre diz que os psicólogos têm perfil. E, amigo, eu acho que o meu perfil é clínico. Não, com certeza. Com certeza. Mas pode ser os dois, ó. Entendi. As duas possibilidades. Enfim, como ela trouxe, né, é uma experiência muito intensa, assim, a formação de psicologia. Você desconstrói não só a sua visão de mundo, né, mas você também passa a ter um olhar diferenciado sobre o outro, né. A gente está falando do cuidado com o outro, né. Então, foi uma experiência, acho que foi a minha maior experiência até aqui, assim, porque de vida mesmo, assim, porque me transformou. Primeiro que eu venho de uma realidade sociocultural, assim, bem complicada, né, enfim, faltou muita coisa, né, para mim, da realidade que eu venho. E enfrentar isso numa universidade pública, né, então, assim, eu só cursei porque era público, senão eu não teria cursado, né. Camila também enfrentou várias questões Eu só relacionadas. terminei porque era público. Isso, exatamente. Em relação a isso, a gente vendia coisa na universidade, Sim, né? éramos doceiros. Éramos doceiros, então empreendedores, para poder conseguir terminar a graduação. Então a gente não só enfrenta, né, essas situações, a gente também enfrenta, né, o desgaste emocional, né, enfim, que envolve
a sobrecarga que existia também. Então é importante a gente falar sobre tudo isso. Sim. Né? A graduação ela é permeada por tudo isso, assim. Mas eu acho que o que perpassa tanto em mim e em Camila é o afeto e a implicação que a gente tem com a profissão. Acho que isso até hoje é o nosso grande diferencial, assim, eu converso com ela, porque a gente se implica muito no que a gente faz. A gente faz isso porque a gente vê sentido nisso, sabe? E eu acho que é isso. Para trabalhar com psicologia, você tem que ver sentido no que você está fazendo. Sim. Né? Eu acho que, na verdade, em relação a tudo, né? Sim. Se você não vê sentido, você vai entrar numa dimensão de adoecimento mesmo. Sim, sim. E isso nos mobilizou sempre assim. Os olhos brilhavam em vários momentos, né? Os momentos de estágio que a gente tem contato com o público, que a gente pensa nas estratégias de intervenção e tudo. Ver a coisa acontecendo assim. Momento de supervisão que eu digo. Completamente. Então, assim, foi divisor de água, assim, na minha vida, transformou a minha vida. De onde eu vejo a realidade que eu vivo hoje, a psicologia transformou a minha vida. A nossa, né? Nossa. A gente brinca às vezes assim, no final do dia. A gente se liga muito e tal. Amigo, hoje eu tive um ego psíquico, que é uma coisa muito massa que aconteceu no trabalho. Aí eu nasci pra isso. Eu sou boa. Amigo, eu fui boa mesmo. Aí bate aquela coisa, mas assim, de fato, isso que o Breno falou é muito, muito importante mesmo, de tipo, abrilhantar os olhos, sabe? Tipo, cada pessoinha que passa por a gente, sabe? A gente saber que faz diferença de alguma forma, não só na pessoa individual, mas em um grupo, em uma comunidade, em uma família, em uma escola, né? É o seu caso também, enfim. Muito linda a trajetória de vocês. E é bonito também de se ver, né, que a união de vocês foi além da graduação e tudo mais. Vai me sustentar. Então vamos iniciar, acho que uma pergunta assim, um pouco para iniciar, né? A gente sabe que a adolescência é uma fase cheia de mudanças, conflitos e descobertas. Do ponto de vista psicológico, quais os maiores desafios que vocês veem nessa fase? O maior desafio. Maiores desafios. Eu já vou começar tecendo uma crítica sobre essas questões de Fique à adolescência. vontade. Tá. Por quê? Porque tem muitas teorias dentro da psicologia que colocam a adolescência como sendo um momento de crise, né? Um momento em que existem muitas mudanças, né? São mudanças corporais, mudanças psicológicas, mudanças de visão de mundo, né? A questão da identidade, de confrontar essa sociedade, o que é que eu sou, qual é o meu papel aqui. Então, trazem muito isso e trazem, a depender da teoria, porque existem várias, né? Mas a depender da teoria, às vezes trazem isso como se fosse uma fase engessada. Então, assim, é de 12 a 18 anos, então isso é engessado, né? Então nós temos aí o período da adolescência, né? Sai da infância, é o período que está ali entre a infância e a vida adulta, né? E qual é a minha grande crítica? E aí eu acho que é por isso que eu falo muito da adolescência, pelo viés da psicologia social crítica, né? A minha crítica é que a adolescência, e assim como o conhecimento da psicologia social traz, ela não é apenas essa fase, né? Ela é o que a gente chama de devir, né? Devir adolescer, ou seja, é algo que vem a ser, né? Você se transforma nesse processo. Então é um processo de transformação, né? Isso quer dizer que uma pessoa adulta não passa por um processo de transformação, por exemplo, né? Então, assim, eu já vou começar tecendo críticas em relação a essas visões mais engessadas sobre a adolescência. Eu acho que no nosso fazer profissional a gente tem que ir além disso. Não é só sobre crise, né? Não é só sobre identidade, né? É sobre um todo, né? E sobre um processo de transformação. O primeiro deles, né? Depois da infância. Mas isso não quer dizer que a gente não vá tendo esses processos ao longo da vida, né? Então eu acho que assim, primeiro olhar sobre Eu acho isso. que fica aquele negócio de que o adolescente é assim, né? Não Tem uma fase tem problema. Tipo, você não vai estudar, por exemplo. Né? O único problema que você tem. Assim, pronto, o Breno falou nesse olhar mais social. Eu vou falar um pouquinho
dentro do olhar do neurodesenvolvimento. A gente, mas assim, complementa bastante, porque de fato a gente vê as coisas muito engessadas, né? Até, sei lá, quando a gente tá estudando Piaget, o cara dividiu a infância em períodos, né? Tipo, faz sentido pra caramba. Mas assim, tô falando que na vida real as coisas elas se misturam, as coisas elas não têm, tipo, a partir dos 8 anos a pessoa é adulta e vai saber lidar com um adulto. Não, eu tô com 26 e tenho muitas dúvidas. Né? Então assim, vamos lá. Saiu da fase da infância, vale pré-adolescência, adolescente. Então assim, algumas pessoas, especialmente os pais, quando você perguntou, eu ia brincar, falando os pais, ia fazer essa brincadeira, porque assim, muita coisa é negligenciada, muita coisa é invisibilizada, justamente por terem essa ideia de que o adolescente tem deveres, não devir, como o Breno trouxe, né? Então assim, como você mesmo mencionou, né? Tem o dever de estudar, tem o dever, não tem mais nenhum indicador, problema, né? Com meninos pode ajudar o pai, por exemplo, no trabalho. Meninas não podem namorar, mas o menino é algo bonito. Então assim, vai começando a rolar os estigmas sociais nessa parte do nosso neurodesenvolvimento. E aí o que é que acontece? Isso mexe com a gente. Isso mexe com o que a gente chama aí eu vou trazer a TCC, me perdoe, mas é a nossa primeira conceitualização cognitiva, né? Aquilo que a gente vai criar como nossa primeira identidade de alguma forma. Então, assim, é muito delicado. De fato, na adolescência, a gente sente as coisas com muita intensidade, de fato. A gente se apaixona e acha que vai ser pelo resto da vida, meu Deus. A gente leva um fora, acha que é a pior pessoa do mundo, a pessoa mais feia do universo. A gente transa a primeira vez, acha que vai ser maravilhoso, horrível, como foi, não sei. Tudo muito intenso, tudo parece que vai ser exatamente como foi a primeira vez. Mas não é, tudo muito generalizado para quem está vivendo a adolescência. E para quem está de fora, fica tipo, tá surtado, é adolescente, não ligue para ele, não olhe para ele, vai passar. Então o adolescente ele não é olhado, sabe? Ele não é visto de alguma forma. Então, acho que complementa um pouco do que o Breno trouxe. Demais. Porque assim, eu sou, por mais que eu esteja ainda na vertente mais social, crítica, eu sou muito adepta a todo conhecimento, assim, da psicologia e acho que, enfim, o conhecimento, enfim, não só da terapia cognitivo-comportamental, mas da psicologia cognitiva como um todo, assim, contribui muito, assim, sabe? Enfim, esse olhar sobre esse processo, o que é que precisa ser desenvolvido, né? O que é que a gente desenvolve, essas habilidades sociais, o pensamento abstrato, né? Essas questões que, enfim, começam a chegar, né? E fazer parte da vida, né? Da gente como seres humanos a partir aí da adolescência, né? E chega e a gente fica ali, e agora o que é isso? Né? Como que eu vou lidar com isso aqui que está acontecendo? Né? A sexualidade, tudo isso se aflorando, né? E assim, a própria existência mesmo, da vida mesmo, né? Tipo, a gente fala da parte social, uma parte mais, né? Mais, dessa parte mais fenomenológica, né? Me arrisco falar assim, da parte existencial mesmo. Tipo, o Breno mesmo falou há pouco que o que ele viu muito sentido para a virada de chave da vida dele, uma das muitas que virão, né? Foi a psicologia. Tipo, vocês formou o quê? Com 23? 23 anos. Né? Então, assim, já considerado um homem adulto e viu uma existência diferente de vida, de futuro, nessa idade. Então, assim, questão de Enem, questão de você tem que saber o que você quer ser, não sei o quê, coisas do tipo, assim, elas parecem ser muito deterministas. E se não seguir a risca o que está sendo nos dado nessa idade, é como se fosse comprometer todo o resto, mas a galera só está começando. O cérebro nem está formado ainda. Mas falando, né, já que a gente começou também tocando no assunto, falando de sexualidade, especificamente sexualidade, existe muitos tabus, né, nessa fase. Sim. Eu acho que pouca conversa com os pais, muitas aprendem o que sabem nas escolas, com os amigos. Como que a gente lida, né, como que a gente vê essa fase? Como que a gente, dentro da psicologia, faz essas intervenções em relação a esses tabus?
o tabu no caso das pessoas que não são adolescentes ou dentro dos Não, adolescentes? dentro da adolescência. Tá. Acho que no contexto escolar pode ser mais bem comentado, de repente, uma questão de educação sexual. Por exemplo, eu nunca tive educação sexual na escola. Pronto, recentemente, inclusive, essa semana, né? Ah, você fez uma... Isso, tivemos... Acho que a gente pode misturar um pouquinho assim, falar tanto no contexto escolar como no contexto familiar também, né? Porque tem. Né, como E até se chega perguntou também sobre os isso. pais. E se chega também essa demanda na clínica. Certo, englobar. Chega de uma forma muito específica. Sim. Eu acho que sim, a gente pode ir caminhando por aí. Eu também atendo adolescentes, né, na clínica online e tudo mais. Mas, assim, a gente vê, inclusive, Camila, a gente vivenciou no tempo da graduação uma resistência muito grande, assim, em termos de estrutura social dentro da educação do município, assim. A gente tinha muita dificuldade de implementar um projeto que a gente falasse sobre gênero e sexualidade nas escolas, né? Não só a UPE, mas muitas instituições têm muita dificuldade em levar esse tipo de tema nas escolas, né? Claro, depende de realidade de escola para escola, né? Mas, enfim, falando, né, desse lugar, recentemente em Curupira, né, que é onde eu estou atuando, né, o pessoal da gestão de lá deu espaço, eu levei a proposta para trabalhar esse tema junto do 18 de maio, né, que é o dia de combate à exploração, né, abuso sexual com crianças e adolescentes. E peguei aí, né, enfim, levei tanto uma questão relacionada à gênero e sexualidade, relacionei a importância, né, dos alunos trabalharem essa questão da autopercepção, né, de se identificar, o que é que eles se identificam, o que é que eles veem sentido, né, isso no 9º ano, vê. Então, foi uma potência, assim, foi revolucionário. Foi incrível. Foi incrível e eles ficavam assim, ó, a gente falando, né, que eu levei um bonequinho que tinha a parte do cérebro, né, de forma bem didática, a parte do cérebro, do coração, o que é gênero, o que é sexualidade, o que é sexo, né, enfim, onde é que entra o órgão genital, as diferenciações e as pluralidades que envolvem tudo isso, né, nesse processo identitário. E aí eu levei, antes de a gente falar sobre a temática do que é violência, do que é abuso, né, então eles ficavam assim, tipo, não tiraram a atenção. E olha que para aprender a atenção de 30 ou mais adolescentes, do 9º ano, e eles ficavam assim, né? Tem outros comportamentos que eu também observei, principalmente relacionados aos meninos, de ficarem se cutucando, de ficarem... E aí, realizei também intervenção em relação às masculinidades, né? No sentido que a gente reproduz ainda muito essa ideia de ser homem, né? De poder, né? De ser viril. E fui quebrando isso com eles também. Eles saíram tudo assim. Igual aquele emoji que a gente tem no celular, do cérebro explodindo, assim. Mas explodindo de possibilidades mesmo, né? Então, assim, nossa, tem alguém que compreende, que acolhe, né? Então, nossa, né? Toda uma estrutura. Veja, a gente fala de toda uma estrutura. É o pensamento religioso. É as estruturas, enquanto digo, poder público. A gente fala de tudo, assim. Toda a estrutura social ainda reforça muito essa heteronormatividade, né? Então, um projeto como esse foi muito instigante. Nunca me mobilizei tanto a fazer um projeto. É muito sobre ter o certo e errado, né? Isso é muito dentro de uma moralidade arcaica que é jogada e muito heteronormativa também, né? Não dá pra fugir disso. E aí você falou que eu poderia falar um pouco de como chega isso na clínica, você finalizou? Sim, finalizei. Aí vamos supor, um exemplo hipotético. Uma mãe de um paciente meu estava nessa palestra de prêmio. A mãe vai chegar possivelmente indignada no meu consultório. Sabe? De que foram dito coisas para o filho dela, não toda mãe, né? Mas se for o caso. Uma mãe, um pai, Não era para a idade que dele. não era para a idade dele, que estava ensinando coisas que, não sei, promíscuas, não sei qual palavra poderia sair, sabe? E aí, geralmente é assim que chega. Quando a temática é sexologia, sexualidade, sexologia,
enfim, educação sexual como um todo, de pré-adolescentes e adolescentes, Que é a os parte pais... mais importante, né? Sim. Quando mais surgem dúvidas e é pouco falado, às vezes nem falado. E é o tabu, né? Como vocês mesmos trouxeram. Então, os pais geralmente chegam pra gente com medo dos filhos terem acesso ao que eles estão vivendo, ao que eles estão descobrindo, né? Então, é o medo do acesso ao próprio corpo, é o medo do acesso aos próprios desejos que vêm e tudo mais. E a gente não fala só de sexo, de fato, é como o Breno falou, é de tudo, assim. E se a internet está extremamente de fácil acesso para crianças e adolescentes. Então, assim, é muito melhor uma intervenção massa dessas do que, sei lá, jogar no Google alguma coisa. Ou no chat, né? Que o Google tá ficando em antigo alta, agora. né? Então, assim, e aí, geralmente, a intervenção em relação à sexualidade começa com orientação parental. Né? É algo que a gente precisa sentar os pais e dizer, olha, primeiro vamos tentar intervir. A gente tenta intervir de alguma forma, e eu falo tento, porque existe uma rigidez muito grande, de imposição mesmo, de abuso de poder enquanto essa coisa hierárquica, né, de pais e filhos. Então, a gente intervém com os pais, primeiramente, né, a orientação parental com os pais, de normalizar o que é normal, o que é, enfim, o que é natural, né, o que simplesmente acontece para poder chegar na criança e, enfim, conversar sobre isso e, de fato, enfim, não... É importante, né, ela entender que, de fato, tem coisas que e não é para a idade, mas, assim, não cortar o acesso, porque, enfim, se negar as coisas de crianças e adolescentes é que eles vão correr atrás, né? Sempre vão ter outros pontos. A curiosidade sempre fala muito mais. Completamente. E agora falando um pouquinho também da neurodivergência, né? Que é o que também mais aborda. O termo neurodivergente anda destacando muito, né? Tá bem alto. E aí você pode explicar o que significa neurodivergência e como é que fica nessa fase da adolescência, como surge, como se manifesta, enfim. Pessoas neurodivergentes são pessoas que apresentam condições neuroatípicas, sejam elas no sentido motor, fala, a cognição como um todo, enfim, no nosso neurodesenvolvimento, né? Então, nossa linguagem, nossa questão motora, como eu já falei, a questão verbal, e, enfim. Aí, o que é que acontece? Pessoas neuroatípicas geralmente são diretamente ligadas a autistas, né? Mas não. Pessoas neuroatípicas podem ser TDAH, pode ser uma pessoa com dislexia, por exemplo, enfim. Qualquer atraso no neurodesenvolvimento de uma criança, de um ser humano típico, a gente considera atípico. É um ou outro, pelo menos pelo que eu vi até agora. Se alguém souber de uma outra forma, estou aberta a entender. É justamente por isso Sabe? essa pergunta que é muito associada a autista e apenas. Porque o que acontece? Uma criança TDAH pode ser facilmente confundido com uma pessoa simplesmente birrenta. Uma criança com TOD é simplesmente uma pessoa que não levou umas palmadas, como eu ouço muito no consultório. Sabe? Não levou uns gritos certos, não teve uma pessoa de pulso forte ali para ela. Então, assim, não necessariamente as pessoas consideram, né? Mas pessoas neuroatípicas podem ser pessoas de TDAH, pessoas autistas, claro. E, basicamente, são pessoas que, ao longo do seu crescimento, vão ter alguns atrasos. Ou seja, nós trabalhamos com o marco do desenvolvimento. Existe o marco do desenvolvimento típicos, digamos assim. Meio que o que se espera para tal idade, sabe? Então, se houver um atraso na fala, por exemplo, uma criança já tem 3 anos de idade, não fala, então é importante investigar se é uma pessoa atípica ou se é uma condição ali específica da fala dela. Então, assim, coisas do tipo, sabe? E aí, uma das coisas também que é diferente de pessoas neuroatípicas são questões relacionadas a habilidades sociais. E aí é onde a gente chega nessas condições de sexualidade. Né? Então, vamos lá.
existe, falando no senso comum, existe muito essa coisa do filtro, né? Que tem essa dificuldade do filtro, de entender sentido figurado, de entender algumas questões nesse sentido, a depender do nível de suporte, enfim, vai depender de cada pessoa. Então, uma criança, sei lá, um pré-adolescente de, sei lá, 11 anos, se ele está sentindo uma coisa diferente no corpo dele, ele pode simplesmente falar em qualquer lugar, né? Então, a gente intervém nesse sentido. Ele pode ter uma curiosidade de achar uma mulher bonita, por exemplo, mas não vai saber falar, poxa, eu te achei bonita, sabe, necessariamente. Então vai lá e se comunica de uma outra forma, sabe? Um adolescente neuroatípico pode ter dificuldades de chegar em alguém que gosta, né? E agora falando já da interação social, de fato, porque tem muitas inseguranças, sabe? Justamente por questões do que passou anteriormente, sabe? Então, assim, ou então só chegar e falar, e expor, assim, de forma muito... Nossa, vocês gostam de Harry Potter? É uma pergunta. Então eu não vou dar um exemplo. Não, mas eu acho que provavelmente... Tem uma cena do Ron passando mal, quando ele pede pra ir no baile com a Flair. E ele tá passando mal, e aí ele diz, nossa, eu pedi ela pra ir pro baile aos gritos, sabe? Então é uma coisa assim, enfim, não tem um jeito ali. Então, tipo, questões de habilidades sociais, elas devem ser trabalhadas também, sabe? Mas assim, logo no início, nessa questão de corpo, de se conhecer, é muito importante entender o local que pode ou não pode, sabe? O que pode ser, pra quem você pode perguntar, né? Tipo, até porque, infelizmente, existe uma fragilidade muito grande de pessoas neuroatípicas acabarem sendo até abusadas justamente por essa questão ingênua, né? Porque simplesmente não tem esse filtro social que a gente tem, de tipo, entender que, por exemplo, não pode tocar em certas partes do corpo na frente de alguém, né? Então, assim, a pessoa vai lá e faz, aí alguém vê e acha que está dando algum sinal de interesse, faz alguma coisa errada, enfim. Então, vai depender de cada pessoa, mas são questões que são avaliadas individualmente. Então, principalmente ali naquela pré-adolescência, é o ideal entrevistar para preparação mesmo do que vai, né? Exatamente. E eu fiquei pensando também, por outro lado, em relação a essa, enfim, olhando para esse mundo, né, da neurodivergência, como que a gente também, como sociedade, né, além dessas pessoas estarem mais vulneráveis, né, ou não, enfim, não terem desenvolvido essas habilidades, eu vejo também que o olhar das pessoas que são típicas é muito do tipo, então, protege essa pessoa de tudo, de todo tipo de estímulo, né, porque essa pessoa, ela não precisa desenvolver sexualidade, né. Então, por outro lado, também tem muito isso, assim, de que vamos proteger a todo custo, de não olhar também para esse desenvolvimento da sexualidade, né? Sim. De dizer assim, enfim, de olhar com cuidado, né? De entender que não é porque uma criança, um adolescente é neurodivergente que ele não vai ter um desenvolvimento da sexualidade. É tipo pecar pelo excesso, né? Muitos pais são assim, Isso, super exatamente. protetores, né? Tipo, pronto, às vezes eu tenho um paciente que falou sobre de achar uma menina na sala dele muito bonita. Aí eu, eita, mas vocês são amiguinhos? Aí ele, não, eu fico muito longe dela, sabe? Tipo, não chega nem perto dela, é uma graça, assim. E aí, falando com os pais e tudo mais, eu, eita, já ele vai estar paquerando, aqui. A mãe, não, Deus me livre, uma coisa de cada vez, isso eu não aguento. Eu disse, como assim você não aguenta? Quem tem que aguentar é eles. Tem que se resolver, você só tem que apoiar. E ela, nossa, é verdade, eu disse, ele já tem 13 anos, vai acontecer. Né? Ele é um adolescente. É um adolescente um pouco diferente dos demais, mas é um adolescente, né? E já pegando esse gancho, né? Como que você indicaria os pais iniciarem esse tipo de conversa com os filhos, essa educação sexual, porque é pouco vista, pouco falada, né? Não tem uma... Os pais normalmente não falam com os filhos independentes, né? Desse neurodivergente. Ou não existe essa educação sexual no ambiente familiar.
Como que os pais iniciam essa conversa? E aí eu vou pegar todas as dicas, porque eu já tenho um adolescente em casa. Entendi. Mas aí você fala no sentido de pessoas neurotípicas ou no geral? Eu acho que você pode falar sobre os neurotípicos e eles justos, Então, né? um pouquinho de mais conteúdo, né, de cada. claro. Mais claro. Você tá... Não, porque eu fiquei com uma coisa na ponta da língua, assim, em relação a isso. Porque eu acho que para começar a conversar com o seu filho, seja criança ou adolescente, sobre essas temáticas, né, de sexualidade, primeiro você tem que entender que uma criança pensa como uma criança. Segundo, você tem que entender que um adolescente pensa e sente como um adolescente, né? E que está nesses processos aí de transformação, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Para você poder entender como que funciona para o outro, para poder levar algo que chegue no outro, né? Algo, enfim, você enquanto pai, né? Você enquanto pai, enquanto mãe. E o outro ponto, quando envolve principalmente a homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade, o que foge da heteronormatividade, né? É você primeiro olhar para os seus processos, né, enquanto pais e mães, né, de onde vem esse preconceito, né? Porque, enfim, não vai chegar no filho, né, de uma forma que, eu te acolho, enfim, diante de tudo isso que vem acontecendo com você, da forma que você se percebe, na forma que você vê sentido. Eu não vou levar para o meu filho algo acolhedor, se antes disso o preconceito está em mim. Sim. Né? Então eu acho que antes também disso, assim, olhando para esse público geral, né, eu acho que são essas duas coisas. Entender como que um adolescente, por exemplo, pensa, né, e sente o mundo e se percebe no mundo, né, e levar algo que chegue para ele de uma forma construtiva, né. E outro ponto é olhar para as próprias questões, né, primeiro desconstruir, principalmente na realidade das pessoas LGBTs, né? Primeiro desconstruir esses estigmas para poder chegar no filho. Porque assim, se chegar no filho com esses estigmas, a gente já sabe o que acontece, né? A gente sabe o que acontece, enfim, inúmeros prejuízos aí, cognitivos, sociais, emocionais, processos de adoecimento, né? A gente sabe o que acontece. Porque a gente, quando não se sente acolhido em algum espaço, né, a gente adoece, ou seja, a gente entra num modo ali de vida voltado para uma rigidez que a gente não vê sentido, né? E aí acontece tudo isso. Então, assim, são esses dois pontos. É basicamente conhecer o seu filho, sua filha, né? Criar desde sempre esse laço de confiança e nesse momento, se for o caso, de intervir em si mesmo ou procurar ajuda, se não conseguir sozinho, em relação a algum tipo de preconceito que tenha, né, para que isso não passe, é justamente um ato de respeito mesmo, sabe? Com o filho e enfim, porque muito se fala, e aí, indo um pouquinho para essa questão, só para finalizar, de sexualidade mesmo, os discursos que a gente ouve, e, enfim, e os primeiros preconceitos relacionados à homofobia a gente sofre em casa, né? Justamente porque os pais estão pensando neles. E como eles vão ser vistos, meu filho, meu nome que vai. Não, mas poxa, e a gente, sabe? Enfim, então é bem mais delicado de alguma forma, né? Esse olhar. Mas, você finalizou? Finalizei. E no sentido geral, né, quando não são pessoas LGBTs, né, a mesma orientação, né, tipo, é muito importante conhecer o filho e conhecer também o que se passa, né, como chegar, né, não adianta a gente vir, sei lá, com um papo de velho para um adolescente, ele não vai ouvir, né, não vai ouvir, então assim, pelo menos entender um pouco da linguagem para ele realmente ouvir, sabe, não necessariamente tentar assim, sei lá, aprender gírias ou algo do tipo, sabe? Mas uma metodologia ali de que entre na cabeça e que não seja feito um assunto simples, um terrorismo, sabe? Só um adendo, amiga, assim, porque cada adolescência é marcada por um tempo histórico,
né? Então, assim, para nós, que somos essa geração de agora, nós temos uma adolescência acontecendo, né? Então a gente precisa olhar criticamente para ela, olhar para o contemporâneo. Mas o que acontece às vezes é esse conflito geracional, né? Porque a adolescência dos nossos pais foi de um jeito e a nossa é de outro. E a gente já tá vendo um diferente da nossa, né? Sim. Porque a gente era tipo, a época do quebrando tabu. Agora o conservadorismo tá voltando com tudo, né? Então é meio estranho. Exatamente, é bem estranho. Meio estranho. A gente olha assim e faz, oxente, Como assim? a gente tá regredindo. Acontecendo. A gente, mães, façam terapias, né, também, pra tirar esse, como ele falou, o tabu, né, de si mesmo antes de Sim, falar. com certeza. Até porque os pais, né, enfim, como um todo, eles, enfim, a gente sabe que os filhos veem os pais como referência. Sim. Né? Então, assim, você que reproduz esse tipo de violência, porque é uma violência, né? Assim, quem reproduz esse tipo de violência continua reproduzindo, né? O filho olha para ali e entra em conflito, né? Olha assim, diz, oxente, né? Então o que é que eu estou sentindo aqui? O inimigo e não o amigo, né? Exatamente. Então, assim, é isso. E sobre os neurodivergentes, né? Os neuroatípicos, neurodivergentes, ele, para os pais, né? O que nessa pergunta? Isso, retorno, fugir do outro. Como iniciar essa conversa? Eu acredito muito que chegar para os pais e pedir gentilmente ou não tanto para que eles deixem de capacitar os filhos deles. Porque é uma forma de capacitismo você infantilizar o seu filho só pela condição neurodivergente dele, né? Então, assim, mas ele é autista, ele tem dificuldades, as pessoas enganam ele. Ele é um ser humano que vai passar por essa fase da sexualidade, que vai ter desejos e por que não alguém pode se interessar por ele, né, para ele viver isso. Então, assim, acredito que eu iria iniciar com essa pauta, sabe? Deles assim como a gente falou desse preconceito, né, que rola dentro da comunidade LGBT, por exemplo, existe essa questão do capacitismo entre pessoas neurodivergentes. Acho que seria por aí. Bom, puxando esse gancho, né, que a gente tava falando de sexualidade, já falou de escola e tudo mais. Então, vamos falar agora sobre identidade de gênero. O que é exatamente a identidade de gênero e como ela desenvolve durante a adolescência. Eu sempre falo, para a gente entender a identidade de gênero, a gente precisa separar didaticamente algumas coisas, né? Primeiro, identidade de gênero não é sexualidade, né? E sexualidade não é sexo biológico, né? A gente precisa começar a diferenciar essas três coisas. E, além dessas três coisas, a expressão de gênero. Porque expressão de gênero é aquilo que a gente expressa. Nem sempre ela é coerente com o que está dentro, né? Então, assim, se fosse para definir a identidade de gênero, a gente sabe que envolve uma construção social, né? Do que é ser homem, do que é ser mulher, que papel é esse, quais são esses papéis sociais, né? E aí a gente vai internalizando, né? É o que a gente chama na Gestalt do introjeto, né? A gente vai internalizando tudo isso na gente e vai construindo essa ideia do que é ser homem, do que é ser mulher. E aí até nesse momento que eu falei com vocês que esteve na escola, eu falei com eles, né? A gente é ensinado a ser homem e a ser mulher o tempo todo, essa binaridade, né? Que é homem e mulher. E a gente não olha para a diversidade que tem, enfim, em relação a isso. Então, hoje a gente tem uma discussão mais abrangente sobre as pessoas não binárias, né? Que são pessoas que se identificam com os dois gêneros ou com nenhum deles, né? A gente, e é isso quando eu tive acesso a esse tipo de conhecimento, minha cabeça ficou igual também o emoji que eu citei. Ampliou, né? Porque, por exemplo, no Brasil existem inúmeras sociedades indígenas. Mais de 200 sociedades indígenas. Pessoas que se Aqui organizam. na nossa região tem bastante. Exatamente. Pessoas que se organizam, que veem o mundo, né? De uma forma que destoa dessa binaridade de gêneros, né? Então, assim, tem muitos exemplos de gêneros que são comuns dessas tribos, né? Porque às vezes a gente pensa, então só existe homem e mulher e não binário. Não.
né? Existe uma diversidade aí, né? Atravessado por territorialidade, por muitos outros aspectos, né? Esse olhar muito mais interseccional. Então, gênero, gente, é essa construção social, né? Diversa, né? E é a forma também que a gente se vê e se percebe no mundo, é onde a gente encontra sentido, né? Sexualidade já envolve a orientação sexual, né? Enfim, a orientação sexual. Seja a pessoa que eu me atraio, a pessoa que eu quero me relacionar amorosamente, né? E aí, por que eu trago separado? Porque eu sempre falo, as pessoas ficam, "Ah, nossa, chocadas, né? Porque eu disse, gente, para começar, a gente tem que entender que existe homem com vagina e que existe mulher com pênis. Já começa aí, né? E aí o pessoal, mas eu fico confuso, porque, enfim, como é que nasce um, depois vira mulher e gosta de mulher? E aí, porque são coisas, né? Enfim, que são processos, né, na verdade, diferentes, mas que se relacionam, né? E que formam toda essa pluralidade, né? Ah, Brani, o que é sexo, né? Sexo é muito relacionado às questões físicas, né? Então, assim, é o órgão genital, são os hormônios, é os cromossomos, tudo isso que a gente nasce, né? E aí vocês me perguntarem, o que é que define um homem ou uma mulher? Não tem. Não tem. Então, assim, tem pessoas que nascem com nível, enfim, de testosterona alto, por exemplo. Então, assim, não tem. Então, assim, não tem. Então, assim, pra gente entender essa diversidade. E aí vale ressaltar que tudo isso que o Breno falou é fluido. Né? Não necessariamente hoje me sinto de tal forma, amanhã vai ser diferente. Mas o contexto das nossas vidas, tudo que a gente vive, perpassa, cada vez que a gente se conhece, se reconhece mais no mundo, tudo isso pode mudar de alguma forma, porque é fluido. Principalmente a gente está falando de adolescência, né? Isso está sempre sendo curiosidade, descobertas. E como que o adolescer, né, essa questão do devir, né, que a gente começou, não está trazendo também só na adolescência, né? Às vezes esse processo surge lá no frente, né? Então, assim, a gente, enfim, precisa acolher isso que surge, que se Pessoas que nem transforma. sabiam, né? Não tinham conhecimento, e aí lá na frente vai E é justamente se lá na descobrir. frente que as coisas fazem mais sentido, porque primeiro, nosso cérebrozinho já está formado. E aí fica melhor de entender as situações, né? E depois, toda a pressão da adolescência foi embora, né? Então a gente fica mais tranquilo, a gente se respeita mais, se aceita mais, a gente começa a ser mais gentil com a Os gente. donos do próprio nariz. Não, 18 anos não, 18 anos a gente é desilusão, Vai pra frente. aí um pouco depois. Manda mais. A gente tem um tempinho limitado e eu vou correr um Acho que pouquinho. vai ser essa né? Horas e horas, mas... Mas aí tem uma pergunta que me chamou muita atenção. E eu queria muito que vocês respondessem, porque é muito interessante. Vocês já atenderam adolescentes em situação de conflito? E como que vocês fazem essa intervenção? Como que é essa escuta? Um conflito em relação à Isso, sexualidade. em relação à sexualidade. E a identidade. Eu já. Já. Eles estão, né? Eu acho que essa pergunta rende muito. Rende muito. Eita. Eu começo? Pode começar. Tá. Eu tive uma paciente que chegou pra mim junto com a mãe e ela estava na dúvida sobre se ela era mulher ou não, sabe? E aí, aos poucos, com toda essa, que aí no consultório a gente vai chamar de psicoeducação, né? Foi acontecendo tanto com família, tanto com adolescente, toda essa questão, né, de destrinchar o que é gênero, o que é sexualidade, essa questão social, sobre o que foi aprendido, né, na adolescência, na infância, na verdade, né, de forma que é assim, é uma pessoa nova, né, saindo da pré-adolescência agora. Então a infância ainda está muito presente. Então, assim, as coisas que vai vendo nos filmes, por exemplo, né, questões de papel de gênero, né, por exemplo, né,
por exemplo, eu sempre assisti muito Disney, né? E eu sempre gostei muito mais das roupas dos príncipes, por exemplo. Então, isso bugou minha cabeça por um tempinho. Então, eram coisas do tipo, sabe? As referências que ela tinha fizeram ela pensar, poxa, será que eu sou um homem trans? Mas não necessariamente, né? Então, assim, foi muito interessante, foi muito gostoso, né, esse atendimento, porque aos pouquinhos ela foi vendo que não era essa a situação, e aí ela soube diferenciar uma coisa da outra, né? E no final ela é uma mulher desfém, né, atualmente. Então, assim, é muito sobre essa questão de identificação, né, porque Breno não fala no sentido conceito, né, de uma forma mais acadêmica, mas dando exemplos, a forma como socialmente a gente é construído, né, o papel de gênero, começa a agir com a gente lá na infância mesmo, né? Eu acho que todo mundo aqui, as meninas tiveram, sei lá, brinquedos de panelinhas, de vassourinhas, os meninos tiveram, sei lá, carros. Sinto muito. Mas eu gostava, às vezes eu brincava de boneca. Ai, minha filha jogava bola. A gente estava discutindo isso recentemente, e aí a gente pensa também por essa perspectiva de que todas essas brincadeiras femininas são muito funcionais, né? A gente aprende a ser funcional. Mas a gente aprende a ser funcional, cuidadosa, dona do lar, né? Os homens aprendem a ser menos livre, viril, né? Aprendem a ser... qual a palavra que você usou? Viris, dominadores. Outra coisa. Sobre casa, tipo, mulher cuida da casa e homem provedor. Provedor. Ser Isso. provedor e coisas do tipo, né? Então, eu peguei a linha de raciocínio. Me ajuda a voltar. Sobre o papel de gênero na sociedade. Então, as referências, né, enquanto criança e adolescência, agora não, porque, tipo, acredito que, sei lá, eras de TikTokers, tem os malefícios, mas tem muito benefício também, né? Muita coisa a gente encontra de fácil acesso e tem conteúdos realmente que são bons, temos que reconhecer, né? Mas tinha muito isso, né? Essas dúvidas, então, porque ela gostava mais, sei lá, de um roupa interninho, sabe? Um sapato mais social, que eram ditos como roupas masculinas, né? O cabelo curto, coisas do tipo. E aí, enfim, era uma questão de sexualidade, não de gênero. Tá com você. Nossa, muito bom. Eu fiquei pensando assim nos casos que eu atendo e teve foi um caso em relação a cabelo. Muito forte, você foi falando, aí me veio também esse caso, acho que eu vou Cabelo algo muito marcante. Não sei reiterar essa questão, porque era um garoto que eu atendi, então assim, tá na adolescência, mas como ele chegou pra mim, né, se afirmando nesse lugar, assim, eu gosto de garotos, né, gosto de garotos, não contei para os meus pais, né, eles não fazem ideia disso, mas enfim, os pais fizeram uma promessa para que ele deixasse o cabelo crescer, né, tem muito isso, né, às vezes a gente encontra, né, fizeram uma promessa e ele estava desconfortável com esse cabelo dele, ele queria cortar o cabelo bem curtinho, porque ele disse que nunca teve o cabelo curtinho e queria ter esse cabelo curtinho. E aí os pais ficavam, enfim, reforçando isso, né? Que isso não promessa. Aí não podia cortar nunca. Porque tinha uma idade. Tem uma idade, tem um limite, né? Mas aí ele disse que estava sem paciência para esperar e conversou. Disse, tá bom. E aí veio. Tinha as questões de sexualidade, mas tinha as questões também, né, corporais acontecendo. Ele queria explorar outras coisas para saber como que ele se identificava, né? Ele também me disse que eu queria muito assim provar um cropped, né? Queria provar um cropped, queria vestir uma roupa assim mais ousada, porque eu queria sair dessa forma, mas isso, e aí é um discurso muito forte, mas isso nunca vai acontecer comigo, né? Porque eles nunca vão permitir, né? E aí, enfim, trabalhar isso, né? Isso vai chegar muito pra gente, né? Chega muito, né, pra gente na psicologia, porque envolve uma questão de afirmação, né? É uma questão identitária, mas é uma questão de afirmação, né? Eu estou experimentando as coisas no mundo para saber o que faz sentido para mim,
E a gente experimenta a infância inteira, né? A adolescência não é diferente, então eu quero ver quais são essas características que eu me identifico, né? Então eu pinto meu cabelo de rosa, depois pinto de azul. Eu corto, uso um tipo de roupa, uso outro tipo de roupa. Eu vou olhar para essa questão espontânea, né? De descoberta, né? Como algo potente para afirmação, né? Da gente identitária no mundo. E aí, como que a gente leva isso para os pais, né? A gente leva tudo isso que a gente sabe que é necessário, né? Então, aí, o que a gente utiliza, como Camila trouxe, né? A orientação parental, né? Então, a gente chama os pais, a gente conversa, mas antes de conversar com os pais, eu converso com o paciente, para a gente entender que limites são esses, né? Se ele está confortável com a situação, o que é que eu posso informar, o que é que eu não posso, o que é importante para ele nesse momento, né? Para a gente também não ultrapassar esse processo. Né? Lembrar que o seu paciente é o adolescente, não os pais. Não os pais, exatamente. E aí eu faço primeiro esse momento, aí o que ele diz, não, isso aqui pode contar, eu tô pronto, vamos, né? E aí eu faço esse momento de orientação, né? Se for preciso, a gente faz uma sessão conjunta, né? A gente tem que ir sentindo também esse movimento de como que tá sendo as coisas, né? E ir trabalhando. Então, é mais ou menos por aí. Quando você fez essa pergunta, eu acredito que é por aí que a gente tem que trabalhar, né? Então, vejam, a gente tem as nossas abordagens, né? E trabalhar nas nossas abordagens, e nós também temos esse olhar social que a gente estuda tanto na graduação que a gente precisa usar também. Quer complementar? Eu só ia falar sobre o que o Breno falou, que ele estava nessa fase, né, de poxa, vou experimentar, eu quero experimentar tocar cabelo, tocar roupa. Então, um exemplo, não desse paciente específico, né, mas do que acontece. Mas ao mesmo tempo vem a frase, né, isso nunca vai acontecer comigo. Então, só ia retomar o que a gente falou lá no início, né, dessa intensidade no sentido emocional, mas também como de fato é uma fase, né, só um marco do nosso desenvolvimento, que é importantíssimo, mas que, enfim, as coisas têm começo, meio e fim, né? Por mais que às vezes não pareça. Gente, eu adoraria ficar a noite inteira aqui, esse assunto é incrível, tem muito a ser explorado. Um pouco conversado. Foi muito, né? A gente Que aqui com outros olhos, entendeu? Muito A gente tem muito a aprender sobre, é muito importante que a gente entenda, né? Futuramente, como psicólogos, como fazer, como abordar, como lidar, como entender. Mas, para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os adolescentes que estão nessa jornada de se conhecer, né? O processo de se identificar, e muitas vezes estão encontrando dificuldades nesse processo. Tanto no processo de descoberta da adolescência, como no processo de descoberta sexual, de identificação. Enfim, fiquem à vontade. Tira a língua de Ai, nossa. Você pode falar? Não. Como se sentir melhor. Fica à vontade. Olha, tu já tá na postura. Já. Nossa, se eu pudesse falar para os adolescentes, né, crianças e adolescentes que estão nesse processo, né, de se reconhecer no mundo, principalmente as crianças e adolescentes LGBTs, né, eu diria que, primeiro, a espontaneidade é um princípio de saúde mental. Né? Então, que vocês possam explorar o mundo de forma espontânea, né? Encontrar o que faz sentido para vocês, né? E se afirmar nesse lugar, né? Do que faz sentido para vocês. Porque é muito triste e angustiante a gente viver uma vida que não faz sentido para a gente. Né? Então, se eu pudesse trazer um conselho nesse final para as crianças e adolescentes, eu diria isso, assim. Busquem, explorem de forma espontânea, né? Resistam, porque eu sei que para fazer isso a gente precisa resistir muito, né? A toda essa estrutura que às vezes é em casa, né? Resistam, porque, enfim, eu, por exemplo, sou a prova viva de que a gente, como pessoa LGBT, a gente pode sim se afirmar no lugar que faz sentido pra gente
e fazer o que a gente gosta e fazer o que faz sentido pra gente. Como o Breno falou, direcionado a pessoas LGBT, eu vou falar para as pessoas neurodivergentes, né? Então, no sentido de que vocês podem e devem, né, usufruir de tudo que vocês sentem. E eu sei que às vezes, pela hipersensibilidade, vocês sentem demais. Só que encontrando alguém que respeite tudo que vocês têm, né, as condições e tudo mais, é possível. Então, assim, vale a pena, sabe, enfrentar todo o capacitismo, vale a pena sempre se impor para mostrar que vocês não são pessoas infantilizadas, sabe? Vale muito a pena vocês, assim como o Breno mencionou, inserido no mundo, independente do suporte do outro, né? Muito se fala de nível de suporte, mas vocês têm total capacidade de serem independentes. Então, acho que é isso. Perfeita a fala de vocês. Bom, gente, obrigada, né, por esse bate-papo tão necessário e com certeza vão acolher, né, e orientar muitas pessoas. Muito obrigada, de verdade. Até o final desse celular. Muito obrigada também. Um papo muito importante. E para quem assistiu até aqui, terão outros episódios.